no sábado. Aí. Você conhece meu nome é Luciana. Eu sou psicóloga na área do NERP. E comecei o máximo que eu vou fazer é que é a área de comunidade. E também sou a filha do pastor. Eu não sou muito falar, na verdade. Eu gosto mais de ouvir do que principalmente sobre psicologia. Mas o tema que pediram para eu falar com vocês é um tema bastante importante, eu acho. E relevante no dia de hoje, porque por mais que seja um tema que fala bastante, não quer dizer que ele é compreendido
estudos eles mostram uma prevalência ao longo da vida de 20% das mulheres e 12% dos homens. E em todo o mundo, mais de 10% das mulheres grávidas e mulheres que acabaram de dar luz sofrem de depressão. Então, isso tem várias razões, porque as mulheres têm alterações hormonais, as mulheres não tem todas as regiões, mas elas são meio criadas para ter cuidado com o que fala, cuidado com o que faz, para
momentos da madrugada, sozinho. Então, tudo isso aí são sinais que você tem que dar alerta para você poder ajudar a pessoa ou também para se ajudar, no caso. O psicólogo Aaron Beck, ele foi um dos originadores da TCC, que é a terapia cognitivo comportamental. E ele sugeriu numa pesquisa que a depressão ela pode resultar de uma tendência a interpretar os eventos cotidianos de maneira negativa. Então, na pesquisa que ele fez com as pessoas depressivas e ele percebeu que elas pensavam muito parecidas, que elas tinham muitos pensamentos negativos. E aí foi disso que surgiu as distorções cognitivas. Então, o que é uma distorção cognitiva? É um padrão de pensamento negativo e distorcido que leva a interpretações errôneas na realidade, contribuindo para a manutenção da depressão. E elas fazem com que a pessoa enxergue a si mesma no futuro de forma negativa e exageradamente pessimista. Então, não é um pensamento que ela começou a ter agora, é um padrão de pensamento que ela foi, digamos assim, alimentando sem perceber, que é uma coisa que a gente vai perceber, porque senão você vai logo nisso, é um padrão. Isso vai contribuir para a manutenção. Então, essas distorções cognitivas elas vão ajudar para que a depressão se mantenha. E eu faço algumas distorções
dos orçamentos naturais, por exemplo, ela pode acabar causando, ativando esse gene ou não. E a depressão também também está relacionada com a química do seu cérebro, que vai ter diferença de serotonina, adrenalina, dopamina, que vai deixar mais propenso para a depressão. São os neurotransmissores que podem afetar
Foi uma escola de medicina da Universidade de São Luís. Fizeram uma pesquisa com pessoas, com mulheres que tinham um antecedente de depressão, e nessas mulheres o hipocampo e a amígdala deles estavam menores. E o hipocampo era responsável pela aprendizagem, memória
Vocês sabem, vocês estão vendo isso hoje na verdade. Sim.